Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, para você que está nos vendo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos ao podcast A Pauta é Empreender, oferecido pelo curso de Medicina do Centro Universitário Estácio Ceará, Campus Iguatu. E no episódio de hoje, contamos com um dos maiores empresários da região Nordeste, Dr. Sá, mais conhecido por Dr. Sá, mas José de Sá Vilarouca. E é um prazer, Dr. Sá, receber o senhor aqui para compartilhar dessa grande trajetória empreendedora que o senhor tem na região do Iguatu e região do Nordeste. Obrigado, Adeilson. Enfim, é um prazer estar aqui com você. Se você puder, e eu agradeço, chamar de Sá, pesa menos, eu fico mais à vontade. Perfeito, doutor Sá. Sá, seja bem-vindo. Já é de praxe, quem é do Iguatu já conhece por essa marca. Pois é um peso que me acompanha. Pois bem, bora lá, Sá. Seja bem-vindo, sejam também todos bem-vindos ao podcast de hoje. Sá, para começar, uma pergunta de praxe que não pode faltar. Compartilha com a gente a tua trajetória empreendedora. Quais os momentos marcantes você poderia pontuar durante esse percurso? Uma breve história sobre essa tua trajetória empreendedora de sucesso. Bem, eu vim parar em Iguatu muito jovem, assim que praticamente terminei a universidade. Eu sou engenheiro eletricista, com especialização em eletrônica e eletrotécnica. E a Coelce fez um concurso, na época, hoje é Enel, não é? Na época era Coelce. Para engenheiro, o único concurso que ela fez para engenheiros, às vezes a gente diz que de alguma forma as coisas ficam traçadas e que tudo acontece no tempo de Deus. Mas o fato é que foi o único, eu não tinha nenhum padrinho político e foi o único concurso que a Coelce fez para engenheiro. E eu me inscrevi, passei, outros companheiros. Natural de Icó. Natural de Icó. E veio para Iguatu para trabalhar na Coelce. Pois é, aí me perguntaram, você quer ir para Sobral, para Juazeiro, para Iguatu? Eu disse, não, eu vou para Iguatu. Minha mãe e meus pais moravam em Icó, eu nasci no Icó e aí eu vim parar em Iguatu. E aí foi meu início de vida aqui. E ao mesmo tempo, por outro lado, eu sempre me senti incomodado, porque às vezes a coisa de ser funcionário público e também ter uma mulher que queria empreender, de alguma forma me incentivou a pensar um pouco mais do que trabalhar na Coelce. Uhum. E aí a gente tinha, o único bem que nós tínhamos era a casa, e aí a gente vendeu e colocamos a primeira lojinha. E chamou Magrela. Magrela em homenagem à minha mulher, que ela pesava 48 quilos. Uhum. Daí o nome Magrela. E daí o resto veio acontecendo meio que naturalmente, não é? Veio a primeira loja. O início é sempre muito difícil. Para começar, você não tem crédito em nenhuma instituição bancária, você não tem patrimônio, então você precisa de um avalista. Quem vai avalizar para você? É difícil, né? Uhum. Então eu diria que esse foi o nosso primeiro grande entrave. E o segundo foi o próprio fato de não ter uma experiência em varejo, e isso conta, e conta muito, e a gente foi errando
e nos atrasando e errando, mas aprendendo. E com os erros são muito didáticos, não é? Eles nos ensinam, se você quer aprender de fato, o erro ensina demais. E aí a gente, depois de 2 anos de erros e acertos, a gente começou a engrenar e a dar certo. E aí o resto é consequência. A gente foi aprimorando os nossos fornecedores, as empresas com que a gente parceirizava. O Boticário apareceu na nossa frente e de alguma forma também. O início foi em 83, aí já era 87, o Boticário apareceu e foi uma coisa que mudou muito. Era uma marca ainda não muito forte, mas não crescendo. E quando a gente juntou, teve a sinergia de trabalhar bem o Boticário, outra marca fantástica na época que nos alavancou bastante foi a Kena e a Headley, que era sandálias e tênis. E a gente soube virar distribuidor da região. E isso nos ajudou bastante, tanto a colocar a segunda loja, a terceira, e aí o resto foi acontecendo com mais facilidade. Mas o início exige demais de você, principalmente foco e determinação. Eu não vou me deixar vencer, eu vou até o fim, eu vou conseguir. É uma trajetória longa de sucesso, né? E é bem marcante, principalmente o início. E aí, quem começou naquele início era o senhor e a dona Cleonice, né, a esposa do senhor. Os dois tendo que ter que se desfazer do único patrimônio que tinha, que era a própria casa, para ter que colocar o primeiro empreendimento, que era a Magrela. E aí todo o sonho vai naquele único empreendimento, que graças a Deus, com altos e baixos, deu tudo certo. E é muito difícil ter que resumir toda essa história em poucas palavras, né? Mas o senhor resumiu bem. Doutor Sá. A segunda pergunta ao iniciar uma marca do zero e empreender com uma já consolidada, como foi a dinâmica de gerir esses processos distintos? Compartilha conosco sua percepção ao lidar com o desafio de construir uma marca desde o início e gerenciar outra já estabelecida. Para quem não conhece ainda a história a fundo, o Sá, ele está por trás, é a cabeça do Grupo Vilaroca. E o grupo é um conglomerado de empresas, de empreendimentos, de filiais, de marcas já conhecidas. Mas o Sá teve que começar lá no início com a Magrela, que não era Collection, era outro nome, não era? Só Magrela. Magrela Decorações. Decorações, porque começou com objetos de decorações para depois inserir perfumarias e vestuário. E aí, então, ele teve que começar um empreendimento do zero, uma marca do zero, mas em um certo momento também teve que gerir empreendimentos que já tinham uma marca forte, consolidada. Como é que foi gerir esses dois processos? Se você pensar que em 87 na verdade a gente antes trabalhou também com Água de Cheiro, com outras marcas. Se você pensar que naquela época a marca mais famosa de perfumes alternativos era Água de Cheiro, o Boticário era bem menos conhecido. Mas o fato é que a Água de Cheiro tinha uma gestão assim meio caótica, talvez, provavelmente por falta de assessoria, eles não conseguiram gerir bem a expansão deles pelo Brasil. E o Boticário, que era uma marca muito menos conhecida, começou a tomar corpo e a crescer e a ganhar mais visibilidade. E em 87 o Boticário nos ofereceu a possibilidade de ser parceiro nosso em Iguatu. E àquela altura também a Magrela já se consolidava como em Iguatu, uma marca muito local, não é? Mas uma marca de bom gosto, uma marca que oferecia produtos de qualidade, que tinha um atendimento diferenciado. E aí trazer o Boticário para dentro agregou,
porque eu me lembro agora, você recorda isso e me vem à memória marcas como Stiletto, como Aquafresca, como Tati, como Anete, eram as marcas famosas da época do Boticário. E vendia muito bem e girava muito bem. E a gente, eu confesso que a gente não estava acostumado a esse giro rápido de produtos. E à medida que você gira rápido, você realiza lucros com mais rapidez também, não é? E aquilo foi uma mudança, digamos, de aprendizado, de paradigma, e foi muito bom porque de alguma forma a gente o Boticário é uma coisa boa no sentido de que eles ensinam a você e aprendem com você. Eles estão o tempo inteiro de ver experiências inovadoras e que trazem um ganho de produtividade para a operação. E como a gente sempre teve um relacionamento muito bom com a diretoria da empresa, hoje mesmo a gente tem essa liberdade de ligar para o Arthur, que é o presidente do grupo inteiro, hoje é um grupo de muitas marcas, de ligar e falar na mesma hora, de trocar ideias, eu ir a São Paulo, a gente jantar junto, trocar opiniões, impressões. Então, foi um terreno fértil no sentido de ganhar experiência, aprender. Não havia essa coisa de bloqueio, você está com a nossa marca, mas não pode ter outra, muito ao contrário. Chegou um momento em que o pessoal até incentivava, e aí daí a gente foi ser parceiro da Arezzo, que é outra marca notória brasileira, não é? Na área de calçados, bolsos e acessórios femininos, e depois veio a Vans. Enfim, foi uma sucessão de eventos que de alguma forma nos ajudaram, mas a marca Boticário, a franquia Boticário foi determinante para nos ajudar a perceber uma série de nuances importantes do mercado. Sabe como é que é a escolha pelo novo empreendimento? Como é feito o estudo de compreender que aquele empreendimento vale a pena ser investido? Primeiro a gente tem o que a gente chama de tentar entender o DRE do novo empreendimento. O DRE é o demonstrativo de resultados, não é? E aí você consegue, por exemplo, meses atrás me foi oferecida uma parceria para ser master franqueado do Ceará de uma grande franquia brasileira no ramo dos pets. E eu confesso que inicialmente a ideia me empolgou. É uma marca consolidada também, como é o Boticário, como é a Arezzo, mas aí a gente foi analisar primeiro o investimento necessário, depois a possibilidade de faturamento, qual o horizonte de faturamento que teríamos, a partir daí projetar a lucratividade, e fomos também conversar com outros franqueados no Brasil daquela marca. E ao final a gente decidiu que não era o momento de investir naquele ramo, embora eu acho que o ramo pet é fantástico, tem embora você anda em Fortaleza hoje, cada grande avenida tem uma grande loja de pet, não é? Às vezes imensa. Mas mesmo assim eu acho que nos bairros ainda há claramente uma possibilidade de investimento importante em Fortaleza. Se não nas grandes avenidas, certamente que nos bairros há uma oportunidade de investimento, mas não é o momento. A gente está investindo em outras direções no momento. Entendi. Sá, se pudesse dividir tua trajetória empreendedora em fases distintas, quais seriam essas fases? E nos momentos cruciais de cada fase, quais foram os principais desafios que teve que superar para avançar? Como uma trajetória já longa de empreendedor, de sucesso, teve algumas fases que eu acredito que tenha sido marcante. Existe aquele Sá lá do início, com a Cleonice, tendo que empreender do zero, com pouco acesso ao crédito. Teve um Sá hoje, atual,
né, mais de sucesso, mais seguro do que está fazendo. Quais seriam essas fases? Primeiro, não dá para ignorar que o Boticário, quando nós iniciamos em 87 a parceria com o Boticário, olha lá, o tempo voa, não é? O 24 com 13, 37 anos, isso foi um diferencial importante para a gente. Depois a parceria com a Arezzo também foi importante, e a partir de um determinado momento a gente perceber que à medida que a gente mudava de tamanho, a gente precisava ter uma assessoria condizente com o tamanho que a gente estava, não é? E talvez o grande mérito da gente foi entender cada etapa do nosso crescimento e nos prepararmos para estar em linha com o tamanho que a gente tinha. Então, a nossa estrutura de governança, ela foi crescendo à medida que nós também crescíamos, porque há muitos casos em que o empresário, ele começa, ele tem uma loja, tem duas, tem três. Eu tinha um amigo que quando tinha 3 lojas, ele era rico em Campina Grande. Quando ele chegou na 8ª, ele quebrou, por falta de governança, de acompanhamento, de estrutura de acompanhamento, não é? Porque tem coisas muito antigas que a gente pode repetir hoje como mantra, que são absolutamente verdadeiros. Aquela coisa, quem engorda o boi é o olho do dono, não é? Isso é real, isso é verdadeiro. Não dá para você ter uma empresa pequena, média ou grande em que você não acompanhe diariamente o que está acontecendo, o progresso. Porque isso aí, se você não tem isso aí, é você rumar para o suicídio. Perfeito. Sá, ao longo da tua trajetória empreendedora, como evoluiu o processo de gestão de funcionários? Poderia compartilhar insights sobre o recrutamento, treinamento e práticas de gestão de pessoas que contribuíram para a baixa rotatividade em suas empresas? Eu já sei que o senhor é conhecido como um bom patrão, que investe nos seus funcionários, e justamente por isso, por ter essa fama, compartilha com a gente como é esse processo de tratamento de gestão de pessoas. Primeiro, respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta, não é? Então, tratar nossos companheiros de trabalho como parceiros, como, enfim, estamos nessa caminhada juntos e vamos tocar. Eu tenho encontrado alguns ex-companheiros, ex-funcionários, ex-colaboradores, e acredite, tem sido assim uma alegria, um reencontro gostoso, prazeroso. Porque a gente sempre tentou fazer o melhor para a empresa e para o colaborador. Então, nesse sentido, a gente chamava RH, hoje já não chama mais, a gente chama gente e gestão, e até porque é o que representa mesmo, gente, é a essência de uma empresa, não é? Quem guarda a cultura da empresa são as pessoas que estão nela, e não adianta pensar diferente, porque e hoje eu diria o seguinte: o nosso antigo RH, ele tentava mapear, primeiro fazer um cadastro, ter um estoque de pessoas ali disponível para serem entrevistadas e possivelmente contratadas. Então a gente tinha um número de currículos muito grande, talvez justamente porque as pessoas acham ou achavam e continuam achando que a nossa empresa é um lugar bom de trabalhar. Afinal, na empresa a gente passa 8, às vezes mais do que 8 horas de trabalho. 2/3 da vida é lá. Pois é. Então, mas hoje eu sempre tinha um sonho, e eu externava isso para os meus filhos, e mais recentemente para o Guido, que é genro. A empresa é eminentemente familiar, mas cada vez mais
tem uma pegada muito profissional, técnica, a gente está contratando, mas isso aí eu falo já já. Sá, poderia... Mas só para complementar a resposta. Então eu tinha o sonho de que a gente tivesse um RH que acompanhasse, a pessoa entrou na nossa empresa e a gente ia ajudá-la, primeiro a entender qual é seu sonho de vida, aonde você espera chegar, para que a gente pudesse ajudá-la nesse processo, não é? Porque tem gente, você diz, o sonho de cada um é sempre diferenciado, não é? Tem pessoas que, eu não espero crescer muito, eu estou aqui e tal, eu espero subir 2, 3 degraus e vou estar muito satisfeito e vou me preparar para isso. E aí a gente tenta ajudar. Mas há pessoas que têm um sonho muito mais alto, não é? Há alguém que chega na empresa e diz, eu quero um dia ser o presidente da empresa. E aí, esse tipo de pessoa, a gente também tem que, de alguma forma, contribuir para que ele possa ir concluindo e galgando os degraus a ponto de ser o que ele quer, às vezes até se não na nossa empresa, em outra, né? Mas eu sempre achei que a gente tem que, o grande mérito de um gestor é preparar a sua equipe. Então, eu acho que o antigo RH que a gente hoje chama de gente e gestão, o que a gente tem que fazer é preparar a nossa equipe, a gente ter um time, porque quem ganha o jogo é o time. Isso aí para mim é inegável. Em relação a valores, quando o Grupo Vilaroca contrata uma pessoa para fazer parte do time, o que vocês mais identificam como positivo para fazer parte do time? Eu diria o seguinte, para nós, por exemplo, valores como transparência, honestidade, capacidade de agir em equipe, iniciativa, essas coisas são muito caras, muito importantes para a gente. Essa coisa de você se sentir parte do grupo, para nós é muito importante, porque a gente não acredita em salvador da pátria, a gente acredita em time. Sá, poderia destacar as estratégias e considerações sobre a elaboração do planejamento financeiro para gerir seus empreendimentos? A gente sempre fala aqui um pouco sobre essa questão financeira porque não tem como, é inevitável. Um planejamento financeiro sólido é o que permite o empreendimento ter um longo prazo, né? É importante a gente cumprir com as obrigações, é o que possibilita ampliação e crescimento do negócio. Como é o planejamento financeiro do Grupo Vilaroca? Adailson, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para orientar nessa direção, porque eu tenho uma ojeriza a banco. Eu não gosto de trabalhar, eu sou conservador nesse aspecto financeiro, eu não gosto de dever. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o meu DNA e tem a ver com meu pai. Meu pai detestava, um primo dele quebrou porque pegou um empréstimo em banco e ele falava isso o tempo inteiro. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. Por outro lado, racionalmente falando, até sendo, eu falo essa coisa anterior meio que como uma parábola, mas a gente sabe que não necessariamente trabalhar com dinheiro do banco é uma coisa ruim. O que você tem que fazer é ver aonde você está investindo, qual o retorno que você vai esperar e qual a taxa que você vai estar remunerando o banco. A partir daí, se você vê ganho nisso, então é um empréstimo viável, não é? Mas essa conta você tem que fazer 1, 2, 10 vezes, porque se você errar nessa situação, isso pode ser mortal, não é? Por exemplo, teve gente aí que pegou dinheiro a juro pós-fixado do BNDES, do FNE, quando o juro era 2% ao ano, né? E o juro chegou aí a 14% ao ano, né? E quem pegou dinheiro a juro
pós-fixado, sofreu e está sofrendo o pão que o diabo amassou, não é? Tá difícil para esse pessoal. Então é um erro que eu nunca cometi e espero nunca cometer. Inclusive, o comentário do senhor está até em consonância com o que foi feito lá no início. Você teve que se desfazer do patrimônio que tinha para investir no empreendimento e não fez um empréstimo, né? Não fez um financiamento. Isso. Mas, em relação a hoje, se vocês querem ampliar, investir em alguma coisa, de onde vem esse recurso? É um recurso que já vem destinado do próprio lucro, que é separado para se auto-investir, ou vocês recorrem a financiamentos? Não, anualmente a gente está lá no nosso acordo de sócios, e os filhos são sócios, hoje, que 65% da lucratividade do ano anterior será reinvestido no próprio negócio. Então isso é um mantra, isso é sagrado. Não tem essa história de fazer festa, fazer festival com o lucro do ano anterior. Pelo menos 2/3 do lucro é reinvestido. Assim que eu fui chegando, eu fui dizendo para você que a gente estava meio que em festa, não é? Uhum. Porque a gente acabou de fechar uma negociação em que nós atuamos em 5 estados do Nordeste, vamos atuar em mais um e vamos aumentar significativamente a nossa atuação. Hoje o nosso grupo vai atuar em mais de 100 cidades do Nordeste. Então, como a negociação foi fechada hoje, eu até cheguei para você falando que estávamos em festa, e eu confesso que abrimos 2 garrafas de vinho para brindar, porque eu acho que merece de fato comemoração. É um grande presente, né? Muito trabalho envolvido. Muito. E, inclusive, para os próximos 2 anos. Absorver, implantar a nossa cultura dessas novas regiões. Muito trabalho pela frente. Mas é bom que você já me deixou a deixa para a próxima pergunta. Com empreendimentos em diferentes estados, como o senhor consegue manter-se a par de cada detalhe? Poderia compartilhar insights sobre a abordagem singular que adota para garantir uma gestão eficaz e integrada em meio a essa diversidade empresarial? Como eu te falei, Adailson, a gente, à medida que foi crescendo, foi percebendo que precisávamos ter pessoas e empresas cada vez mais qualificadas para nos apoiar. Hoje nós trabalhamos com 2 consultorias e, além dessas 2 empresas, mais 2 consultores, um na área corporativa, outro na área familiar. E as 2 empresas nos prestam assessoria tanto financeira quanto do ponto de vista da gestão. Uhum. E, além de tudo, o fato de nós termos criado esse escritório de Fortaleza e que nos possibilitou contratar pessoas bem mais qualificadas, porque embora eu adore, eu goste de Iguatu e eu seja uma pessoa que eu digo que eu sou essencialmente matuto, porque eu gosto da minha cidade, eu gosto de morar aqui, eu gosto dos amigos que eu tenho, eu gosto de sair sem um centavo no bolso e de repente chegar ali, comprar fiado, mandar pagar depois. Essa sensação para mim não tem preço, é inigualável. Mas a gente estava tendo em Iguatu uma dificuldade muito grande de obter mão de obra especializada. Muita gente tem disposição para trabalhar em Fortaleza, mas não tem disposição para vir morar em Iguatu, não é? Uhum. Então hoje a gente conseguiu, hoje nós temos colaboradores de São Paulo, de Salvador, de Recife, vários de Fortaleza, no escritório de Fortaleza. Já é um escritório que tem mais de 30 colaboradores de alta gestão, de alta performance, mas certamente nós não teríamos essa facilidade de contratação aqui em Iguatu, daí essa necessidade. Então eu diria que o grande segredo é a gente o tempo inteiro estar percebendo
o tamanho que nós tínhamos e as necessidades de gestão e de acompanhamento, de governança que nós precisávamos ter. E aí a gente foi atrás de garantir esses parâmetros de acompanhamento, esse nível de qualidade de gestão, e aparentemente estamos tendo sucesso, porque as coisas caminham, assim, como é que eu posso dizer, de forma satisfatória. Ao mesmo tempo, eu e a Cleonice tivemos muita sorte. Nós temos 3 filhos que adoram, que querem e que gostam de trabalhar no nosso negócio, e o genro, que também veio para somar, era executivo de uma grande empresa, de um grande banco internacional, veio se somar a nós, e tudo isso junto eu acho que traz qualidade de gestão para o nosso grupo. Como é que as atividades, o funcionamento desses empreendimentos chegam até vocês? Me explica melhor. Como é que cada um desses empreendimentos em diferentes estados, como é que as contas, o funcionamento, demissões, admissões, o resumo geral daquele negócio chega até o conhecimento de vocês? Adailson, se eu te contar como era no princípio, você não acreditará como a gente sobreviveu, porque a gente começou do zero e sem experiência nenhuma. E aí você pode até dizer, meu amigo, isso não é vantagem nenhuma. Em 1400 e qualquer coisa, a Companhia das Índias Ocidentais tinha empreendimentos em várias partes do mundo e conseguia gerenciar tudo isso, não é? Era no caderninho. E com mapas, etc. E aí demorava muito mais a fazer o encontro de contas, mas o segredo é você ter capacidade de acompanhamento. Você tem que acompanhar. Antigamente, é inevitável que haja fraude com essa quantidade de cidades envolvidas, é inevitável que você tenha fraudes, não é? Mas o fato é que eu aprendi há muito tempo que o acompanhamento é tudo. Porque você vai possibilitar que você descubra o que está acontecendo de errado no menor tempo possível. Então, eu me lembro do tempo em que a gente vendia na promissória, a gente tinha 100 mil clientes de promissória e a gente tinha vários colaboradores em várias cidades que eram praticamente uma loja, porque ele vendia na promissória, ele tinha lá na casa dele um estoque regulador de 300, 500 itens. Então ele era a loja, ele vendia, ele dava crédito e ele recebia. Então, como é que a gente conseguia mapear que alguém estava fazendo algo de errado? Quando a inadimplência começava a crescer. Então, em média, você percebia isso em torno de 60 dias depois de uma fraude acontecer. E essa coisa de vender em promissória era um negócio tão interessante, porque de repente as pessoas não queriam, ficavam cliente seu eternamente, porque terminou o produto, voltava na loja para pagar a última promissória, já compravam outra e tinha uma vantagem muito interessante. Algumas dessas pessoas deviam em outras lojas, mas como estavam com a ficha limpa com a gente, iam comprar da gente e iam preservar esse crédito, iam pagar para a gente para manter o crédito limpo, não é? Com nossa loja. Mas chegou um momento em que eu termino mudando de assunto, não é? Você tinha perguntado outra coisa, mas vamos lá. Mas chegou um momento em que a gente percebeu o seguinte: as nossas metas do financeiro, as nossas metas do comercial não estão sendo tão bem batidas, alcançadas. E a gente entendeu que o fato de as gerentes também terem a obrigação de cobrar as promissórias, de acompanhar o contas a receber, a gente percebeu que estava interferindo no comercial delas. E aí a gente acabou com a promissória
E isso aí eu acho que foi um erro estratégico nosso. A gente, analisando, assim, olhando para trás mente, a gente percebe que poderia ter feito de forma diferente, ter criado uma nova empresa que ia cuidar só de dar crédito e de receber, para cuidar dessa área, não é? Uhum. E na loja continuar só a questão de focar vendas. nas vendas, não Uhum. Mas foi um erro, porque eu poderia hoje ter uma empresa do ramo financeiro que poderia estar muito maior do que aqueles 100 mil clientes que nós tínhamos naquela época de promissória. São águas passadas, uma oportunidade não aproveitada. Mas a gente dá a dica para quem sabe esteja nesse estágio de negócio e que pode aproveitar essa nossa experiência e fazer melhor do que nós fizemos. Com certeza. Sá, não fugindo um pouco, mas não tanto do assunto de empreendedorismo, como foi a transição de assumir o papel de empresário para gestor público? E considerando a diferença entre setor público e privado, como tu percebe a possibilidade de empreender no setor público? Inclusive, já foi até secretário do município, né, do Iguatu? Pois é, há 100 anos atrás, eu fui secretário de desenvolvimento do prefeito Hernando Bezerra, a quem servi com muito carinho, muito cuidado, e naquela época foi quando nós conseguimos juntos, e com o apoio inestimável do governador, que à época era Tasso Gereissati, e Raimundo Viana, que era secretário do Estado, trazer a Dakota para Iguatu. Naquela época a gente sonhava muito alto e logo a gente comprou um terreno onde nós imaginávamos fazer o distrito industrial. Chegamos até a fazer um projeto disso. Infelizmente, as administrações seguintes, eu passei apenas 2 anos. Eu era vereador do PT, o PT achava que eu, como vereador, tinha que voltar para a tribuna, para a Câmara, e aí eu terminei voltando 2 anos depois de assumir. Mas os prefeitos que deram sequência não se preocuparam, porque o difícil era trazer a primeira indústria, ter o terreno para dar para outras que quisessem se candidatar a se instalar em Iguatu. Infelizmente, os outros prefeitos seguintes não deram sequência, terminaram inclusive fatiando, vendendo, doando esse terreno, que era de 70 mil metros quadrados. Dava para a gente instalar algumas empresas novas, e o sonho era transformar a economia de Iguatu, o emprego formal, para que ele fosse eminentemente industrial. Quando você fala qual a diferença da gestão pública para a gestão privada. Na gestão privada, eu estou na minha empresa, não é? Uhum. E na minha empresa eu dito as regras. Em tese é isso. Embora a gente tente agir diferente, a gente tente o tempo inteiro estar em diálogo, em discussão com nossa equipe o tempo inteiro. Mas em última instância eu sou o culpado pelo sucesso ou pelo insucesso da empresa, e vou pagar ou vou receber lucro, participação nos lucros, dependendo desse resultado da empresa. E normalmente ao longo dos anos a gente tem obtido muito sucesso em relação a isso. Já na administração pública, primeiro você tem que ter a consciência de que o lucro é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é? Uhum. Não adianta você fazer determinadas iniciativas que não tragam bem-estar para a população. Porque o lucro, no final das contas, a última linha do demonstrativo de resultados eu melhorei a vida das pessoas, e é isso que você tem que finalmente responder. Sá, para finalizar, a gente sempre finaliza com uma pergunta que é: se tivesse que aconselhar um empreendedor que está dando os primeiros passos em sua trajetória, quais conselhos daria? Agora imagina o Sá lá no início com a dona Cleonice. Pronto. Você chegando e voltando lá para ele. Quais os conselhos de hoje o senhor daria para ele? Eu não falei, talvez seja
dentro dessa pergunta, talvez valha a pena a gente falar. A nossa primeira lojinha era uma lojinha de produtos, era Magrela Decorações, mas ela, se você for analisar hoje, eram produtos muito adequados. Se você tivesse lá na praia em Fortaleza, cheia de turistas, eram produtos muito adequados para uma região turística. Agora você pega Iguatu de 40 anos atrás, em que talvez a cada mês passava dois ou três turistas por aqui, e aí você vê o tamanho do problemão que a gente criou, não é? Então eu diria o seguinte: antes de começar, pesquise o mercado, se aconselhe com outras pessoas. Normalmente as pessoas não estão ali, não vão, outras pessoas que estão no ramo que você já conhece, muitas vezes são solícitas, querem lhe ajudar, e procure o Sebrae. Eu acho o Sebrae um órgão fantástico. Já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes e certamente o Sebrae é um caminho adequado para ajudar o pequeno empreendedor. Mas ao mesmo tempo, depois que você coloca a sua empresa, meça o tempo inteiro, projete resultados, projete aonde você quer chegar e meça os resultados. Como está meu desempenho? Comparando com o que eu queria, onde é que eu estou chegando? Se eu não estou chegando, como eu vou conseguir modificar o que eu estou fazendo para alcançar os resultados que eu preciso? Porque senão meu negócio pode naufragar, não é? Então, eu diria que acompanhamento, que projetar, traçar metas e acompanhar o tempo inteiro. Eu diria que, e aí, trabalhar muito. Eu e Cleonice, nós, no começo, havia situações em que eu não preciso detalhar, em que a gente trabalhava, eu e ela, até meia-noite. Teve um momento em que havia uma moda de bonecas de pano muito bonitas, super produzidas, e Cleonice é uma artista. Ela tem um profundo bom gosto. E aí ela disse: eu sei fazer isso. Vinham do Rio de Janeiro, e aí de repente ela começou a fazer e não tinha funcionário, era eu e ela fazendo, desenhando, costurando, eu enchendo as bonecas, e a gente ia até meia-noite, às vezes 1h da manhã. E começamos a vender em Fortaleza e vendia de montão, e tudo isso foi se somando. Então eu diria, trabalhar muito. Quem está em início precisa se conscientizar: eu era funcionário de tal empresa, vou sair para montar meu próprio negócio. Não se iluda. Se você achava que trabalhar 8 horas era muito, se prepare para trabalhar 16 no seu próprio negócio, porque ele pode vingar, ele pode ter potencial, mas só vai vingar com muito trabalho. Disse que quem trabalha, Deus ajuda. Eu acredito piamente nisso. Quem trabalha, Deus ajuda. É isso. Mais um episódio do podcast A Pauta é Empreender. Eu gostaria de agradecer ao Centro Universitário Estácio Ceará, ao campus Iguatu, na Faculdade de Medicina, por compartilhar do espaço. Poder também agradecer ao Sá por estar aqui conosco, um tempo tão difícil de encontrar, né, para estar aqui conosco, mas está aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, da sua trajetória empreendedora. E agradecer principalmente também a você, ouvinte, que está compartilhando do pouco tempo que você tem também no seu dia, interessado em empreender, em adquirir conhecimento, em avançar. Então a gente agradece a sua participação e principalmente a participação do Sá aqui conosco. Obrigado, Sá. Adeilson, foi um prazer. Eu acho que é sempre um prazer discutir sobre a nossa trajetória. A gente se orgulha dela, começamos do zero e foi muito trabalho, mas como é prazeroso e como é bom comemorar cada momento, cada resultado. Enfim, valeu a pena, está valendo a pena.
Maravilhoso. Obrigado, Sá. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado, abraço bem grande.